Você já se perguntou para onde a igreja está caminhando? E essa mesma pergunta se aplica a você. Para onde você tem dirigido a sua vida? O que você tem buscado como alvo na sua vida? Esses últimos dias, irmãos, eu tenho refletido muito sobre a questão da igreja, né? Como que a igreja tem se comportado, como que a igreja tem vivido. O que a igreja tem buscado? Quais são suas prioridades? Quais são os desafios que a igreja tem? Será que de fato a sua linha de raciocínio, a sua linha teológica, a sua linha de busca estão alinhados com os princípios de Deus ou não? A oração da noite de hoje eu quero aqui abrir o meu coração para você, uma palavra que o Senhor trouxe, né, diretamente para as nossas vidas na noite de hoje. E no final eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar você que está buscando viver algo diferente, viver algo genuinamente no Senhor. Você que está cansado da parafernália que está posta mundo aí afora e verdadeiramente está precisando consumir algo sólido, algo consistente, algo que verdadeiramente faça sentido e traga transformação na sua vida. Então esse é o convite de Deus para você na noite de hoje, amém? Antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando agora e ainda não é inscrito aqui no Vivendo pela Vida. Inscreva-se, basta você apertar aí o botão de inscrever-se, depois seleciona o sininho e marca todas. Se você estiver ouvindo através de uma plataforma de podcast, basta também nos seguir aí no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, no Amazon Music, enfim, são várias plataformas que nós estamos colocando as mensagens, então você também é muito bem-vindo para nos seguir, está sendo alimentado diariamente por aquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja. Amém? A pergunta que eu fiz aqui no início sobre a igreja, sobre você, ela é muito importante porque aquilo que nós fazemos no dia de hoje, no presente, vai refletir o nosso futuro. E não apenas o nosso futuro, mas o futuro da nossa herança, que são os nossos filhos. Então, será que de fato o que nós estamos buscando hoje faz sentido? Será que de fato o que nós almejamos hoje está alinhado com a vontade de Deus? Eu falo isso porque eu percebo, e a internet hoje nos ajuda nesse sentido, nós percebemos muitos movimentos humanos, muitas disputas teológicas de ego, muitas pessoas querendo serem as detentoras da verdade, da palavra final, né, da sabedoria. E quando olhamos para todo esse espectro, né, religioso, a primeira impressão que dá é que muitas igrejas elas vivem diante de uma disputa cultural, de uma disputa de ego, de uma disputa teológica. Qual é a igreja que cresce mais? Qual é a igreja que batiza mais? Qual que é a igreja que tem mais ministérios? Qual que é a igreja que tem mais membros? E assim por diante. E nesse frenesi, muitos pastores, muitos líderes, eles vão apenas dando Ctrl+C e Ctrl+V naquilo que eles entendem que é importante, mas a pergunta que fica é: será que de fato esse é o projeto de Deus para a sua igreja local, para a sua comunidade local e para a sua vida? Será que de fato esse é o desenho original? Será que de fato tudo isso está alegrando o Senhor? E de um outro lado, também observamos muitas pessoas na internet, às vezes atingindo outras pessoas, batendo em outras pessoas através daquilo que ela acha, que ela pensa, a respeito do que outras igrejas estão cantando, né, de louvor, se o louvor que a outra pessoa escreveu, se realmente ele é bíblico, se não é, se é teológico, se não é, se é para cantar na igreja ou se não é, se é congregacional ou se não é, e assim por diante. E a palavra que Deus ministrou ao meu coração e tem ministrado é que, de um modo geral, a igreja ela anda perdida, a igreja ela anda desnorteada, a igreja ela anda ocupada com coisas periféricas que não são importantes para Deus. A igreja tem perdido muitas vezes a essência, e você sabe qual é a essência. Inclusive nós vamos ler um texto que fala muito bem, né, a respeito dessa linha que nós precisamos seguir. Ela não é uma linha opcional,
Nós não temos o direito de escolher se vamos seguir ou não, porque ele é o modelo bíblico, ele é o modelo proposto por Jesus. Então, Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, né, aos Efésios, lá no capítulo 1, no versículo 15, o que Paulo fala? Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso, o nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. E o mesmo poder é grandioso, que ressuscitou Cristo dos mortos e fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora ele está acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Amém? Aqui na minha Bíblia, né, na Nova Versão Transformadora, ele vai trazer essa perícope, né, esse recorte bíblico, com o título de Paulo pede sabedoria espiritual. E eu creio que esse é um texto muito oportuno para nós tratarmos na noite de hoje, porque esse é um dos pontos fundamentais que a igreja precisa caminhar. A igreja, ela precisa entender que nós só iremos evoluir, nós só iremos amadurecer na fé se nós buscarmos a sabedoria espiritual. Por que espiritual? Porque é a sabedoria que vem do Espírito, é a sabedoria que vem do próprio Deus, ela vem do Espírito Santo de Deus. E observe que quando Paulo ele escreve, ele fala assim, eu oro e peço nas minhas orações, né, versículo 18, que vocês sejam iluminados a fim de que compreendam a esperança concedida. Paulo ele tem o entendimento de que esse conhecimento ele não pode vir de pessoas. Embora o apóstolo Paulo estivesse totalmente preparado e habilitado, né, para pregar o evangelho, para ensinar, ele entende que verdades espirituais e que a certeza espiritual que você precisa ter no seu coração, ela só vem de Deus. Ela só pode ser dada por Deus. Por mais que eu tenha uma jornada, uma caminhada, uma vivência, eu não posso transferir isso para você. O máximo que eu vou poder fazer é compartilhar com você a minha experiência, a minha trajetória com o Senhor, né, motivá-lo a fazer o mesmo, mas essa busca, ela é sua. E o derramamento, ele é de Deus. Então, quanto mais você busca se aproximar de Deus, mais o Senhor se aproxima de você. E aí essa revelação do Espírito e aí esse entendimento espiritual, ele acontece. E aí não são homens, não são pessoas que revelam a você, mas é o próprio Deus que testifica no teu coração. Então entenda que nós precisamos entender isso, né? Que em primeiro lugar a sabedoria ela vem do alto. Depois ele fala o quê? Que é importante que eles entendam a grandeza de Deus e que Deus está o quê? Acima de todos os nomes. Ele fala que ele está acima de governantes, de autoridades, de poderes, de líderes ou de qualquer outro nome. Perceba que o apóstolo Paulo não está aqui falando em que instância estão esses líderes. Ele não está falando que são líderes apenas governamentais ou que são líderes religiosos, não. Ele está botando todos dentro de um mesmo pacote. Isso quer dizer o quê? De que Deus está acima de todo mundo, inclusive daquele líder espiritual que você imagine que está mais próximo de Deus do que você, ou que talvez ele seja a ponte, o único canal onde você escuta ao Senhor. Então entenda que Deus, ele está acima de tudo,
de todos, não importa o cargo, não importa a função, não importa a atividade, não importa o ministério que ele exerça. Percebe? Deus está acima de todo mundo. Deus está acima da minha vida. Então nós precisamos ter clareza disso. Por quê? Porque nós precisamos buscar a fonte. Você precisa beber da fonte. A fonte, que é o próprio Cristo Jesus, essa fonte é que vai derramar sobre você. Essa fonte é que vai te orientar. Essa fonte é que vai te trazer clareza daquilo que você precisa. E aí ele continua falando o quê? Versículo 23. 22, vamos no 22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Você está entendendo onde que Deus está querendo chegar na noite de hoje? Perceba que o centro de controle, o cérebro, de todo esse corpo, é o próprio Cristo. Deus o fez o quê? Cabeça. Quando sua mão se movimenta, os seus dedos se movimentam, é porque a cabeça está dando um comando. O cérebro está comandando o seu corpo. Quando você anda, se movimenta, quando você mastiga, quando você come, são ações que o cérebro está enviando para o corpo e o corpo está executando. Então perceba que a sua mão ela não tem vontade própria. Eu estou só movendo ela agora porque o meu cérebro está controlando ela, está dizendo ela para fazer isso. Se o meu cérebro falar que ela tem que parar, ela vai parar. Percebe? Então a revelação que Paulo está trazendo para a igreja de Éfeso é essa. Olha, vocês precisam entender que Cristo, ele é o cabeça da igreja. E a igreja nos dias de hoje precisa voltar a entender isso. Que o cabeça não é o pastor, cabeça não são os líderes, cabeça não é a diretoria da igreja, os cabeças não são os tesoureiros, os cabeças não são os evangelistas, os apóstolos, os profetas, não. Eles não são cabeças da igreja, eles são corpo da igreja, eles são parte desse corpo. Eles são membros, ninguém é cabeça na igreja. Então, quando eu entendo que nós não somos cabeça e nem a liderança é cabeça, então nós precisamos entender que estamos sob a submissão de um Deus, percebe? De alguém que está acima das nossas vidas. E é Ele quem controla o corpo, é Ele quem controla todo o processo, não somos nós. Não somos nós que ditamos as regras, não somos nós que apontamos o caminho. Quem aponta o caminho é Ele. Nós apenas executamos enquanto corpo. Amém? E aí ele finaliza aqui dizendo no versículo 23, e a igreja ela é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Então perceba que mesmo nós sendo corpo, ainda assim, quem preenche esse corpo é a cabeça, é o próprio Cristo. Ou seja, você precisa se encher da presença de Deus para que você entenda que o domínio, ele vem do Senhor. Mas o domínio que vem de Deus não é porque Deus é carrasco, não é porque Deus quer fazer da sua vida uma marionete, não é isso. Mas essa palavra, ela traduz o cuidado do Senhor sobre você. Ela reflete a proteção do Senhor sobre a sua vida. Por que que ele diz que esse Cristo sendo cabeça é para o bem da igreja? Porque nós somos seres corrompidos. Se eu fosse o cabeça da igreja, se o pastor fosse o cabeça da igreja, se qualquer outra pessoa fosse o cabeça da igreja, você pode ter certeza que essa igreja, ela está fadada ao fracasso, ela está fadada ao insucesso, ainda que ela esteja crescendo numericamente. Porque o homem, ele vive no pecado, Nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós, então é muito fácil o homem se corromper, é muito fácil o homem se perder, principalmente se ele tem poder na sua mão, se ele exerce um cargo poderoso de liderança, de visibilidade, onde ele comanda, onde ele ordena e as pessoas obedecem. Então isso é muito perigoso. Por isso que Cristo, ele é o cabeça da igreja. E nós, como igreja, nós precisamos o quê? Nós precisamos nos submeter à cabeça. Se eu sou corpo, se eu sou um membro do corpo, eu preciso me submeter à cabeça, porque a cabeça
é quem governa. A cabeça é o cérebro de tudo isso. Então nós precisamos nos submeter à vontade dele. Então, amado, na noite de hoje, que Deus ele possa falar ao teu coração através dessa mensagem, através desse ensino paulino, um ensino muito importante. A igreja precisa retomar o temor do Senhor, precisa retomar a direção de Deus. A igreja precisa colocar a sua vontade diante do Senhor, apresentar os seus projetos diante do Senhor e não apenas sair copiando ministério, fazendo coisas que outras igrejas estão fazendo, entrando nessa disputa egocêntrica, de quem que é maior, de quem que faz mais, de quem faz melhor, de quem prega melhor, de quem fala mais a verdade, de quem louva melhor, de quem escreve certo, de quem escreve errado, enfim. Então a igreja precisa sair dessa loucuragem que está levando ela a boca-rotas para o inferno, e ela precisa começar a se posicionar diante de Deus, entendendo que Ele é o cabeça. O Senhor, Ele é o alfa e Ele é o ômega, ou seja, Ele está desde o início até o fim, E durante todo o processo, Deus precisa estar nele. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você tem sido tocado pelo Espírito Santo, se você também tem observado isso na igreja de um modo geral, talvez a tua igreja esteja vivendo assim, com líderes népios, ou seja, líderes que são crianças, que são imaturos, que não têm maturidade na fé. Se um líder é imaturo, imagine a igreja como que não é. Então, se Deus tem incomodado você, se Deus tem trazido luz à sua mente de que nós precisamos mudar, nós precisamos converter o nosso coração ao Pai, colocando a nossa vida verdadeiramente nas mãos dele, submetendo os nossos desejos, os nossos projetos, os nossos sonhos na mão dele. Se Deus tem falado ao teu coração, eu quero orar pela sua vida. E se você está precisando ter os seus olhos abertos para entender o mundo espiritual, para ter a maturidade que Paulo fala, a sabedoria espiritual, eu quero também orar pela sua vida e abençoar, para que Deus abra os teus olhos espirituais, para que você enxergue aquilo que Ele está fazendo na igreja dele nos dias atuais e naquilo que Ele irá fazer e como você pode participar de todo esse processo. Amém? Meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar-nos, Deus, diante do Senhor. Em primeiro lugar, Pai, apresentando a igreja brasileira, Pai, a igreja espalhada aqui pelo Brasil e também a igreja espalhada pelo mundo, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, Deus, te pedir perdão, porque muitas vezes nos comportamos como líderes, Pai, insensatos, líderes imaturos, pessoas que estão colocando na frente apenas os seus interesses, o seu ego, o seu desejo de conquista própria, de crescimento individual. Mas eu te peço que em nome de Jesus o Senhor tenha misericórdia da igreja, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dos caminhos que temos escolhidos, das veredas que temos trilhado, que muitas vezes estão longe de ser as veredas do Senhor, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor possa derramar de arrependimento sobre a igreja, que o Senhor possa trazer discernimento, Pai, que o Senhor possa trazer clareza, que o Senhor possa resgatar o plano original estabelecido pelo Teu Filho Jesus. Que esse plano, Pai, da nova aliança venha a ser seguido, venha a ser executado. E que o meu irmão e a minha irmã, Pai, que está ouvindo na noite de hoje, possa ter o discernimento de que o Senhor é o cabeça e Ele é apenas uma parte do corpo. E como corpo nós devemos obedecer, como corpo nós devemos estar atentos ao que a cabeça está mandando, ao que a cabeça está nos direcionando a fazer. Porque entendemos, Pai, que se agirmos conforme as Escrituras, se agirmos conforme a orientação que o Senhor nos deixou, aí sim nós estaremos alegrando o coração do Senhor, aí sim nós estaremos prosperando no Senhor, aí sim nós estaremos caminhando para o alvo que é Cristo Jesus, construindo uma igreja saudável, construindo uma igreja que verdadeiramente reflete a glória do Senhor. Então que na noite de hoje, Pai, o Senhor abençoe a vida da tua igreja, que o Senhor venha abrir os seus olhos e que o Senhor abençoe a vida do meu irmão, Pai, que está sendo incomodado, que está entendendo
que o Senhor está preparando ele para um novo momento, para um novo caminho, para uma nova estação no Senhor. Que ele possa discernir os tempos, que espiritualmente o Senhor venha derramar dessa sabedoria que ele precisa, Pai, para avançar onde quer que ele esteja e fazer a diferença para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Então que o Senhor abençoe você na noite de hoje, que o Senhor abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Que você continue trilhando na fidelidade de Deus, entendendo que Ele é o cabeça e você é cor. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu peço que você curta ela e envie para pelo menos 5 pessoas. Mande para pessoas que precisam ouvir essa palavra profética sobre a igreja, que estão precisando despertar, que estão precisando ir para o novo de Deus. E lembrando que amanhã nós estaremos aqui de volta, orando, buscando, jejuando, né? E nos alimentando dessa palavra tão preciosa.